Olá, meu nome é Marcos e estamos iniciando aí mais uma nova aula para o curso de comissário de voo. Bem-vinda aí, Bruna. Bruna sempre presente aí nas nossas aulas, né? Bom, tá me ouvindo bem, Bruna? Opa, obrigado. Então, começando a nossa aula, hoje a nossa disciplina chama de Aspectos Fisiológicos da Atividade do Comissário de Voo. É uma disciplina que ela trata de conhecimentos de biologia, conhecimentos de física, conhecimentos de doenças, né? E que trata da vida de um comissário de voo enquanto estiver voando, para que ele entenda que algumas modificações no seu organismo vão ocorrer devido à altitude. E com a altitude também haverá uma variação da pressão. Então, a nossa disciplina, antigamente, ela já foi conhecida como medicina aeroespacial. Esse nome caiu, já faz aí uns 5 anos, mais ou menos, né? Mesmo porque nós não vamos nos deter a detalhes da medicina e também, muito menos, nós vamos falar sobre atividade espacial. A nossa aula, então, ela vai falar sobre alterações fisiológicas que o organismo de uma pessoa que voa vai estar submetido pela variação de pressão que ocorre nessa situação. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo também aí à nossa aula de AFAC, Aspectos Fisiológicos da Atividade do Comissário. Bom, a nossa história começa muito antes até de se falar em avião. Antes o homem ele voava de balões, né? Ou como vocês já aprenderam ou vão aprender em outra aula, de aerostatos. No começo, os aerostatos eles eram largados sem tripulação, porque havia muito mito naquela época, né? Um mito parecido com aquele da navegação. A gente vai estar navegando no oceano, quando de repente vai ver um abismo e vai cair e vai morrer todo mundo. Da mesma forma, se pensava que alguma coisa poderia acontecer no céu. Você vai voar e de repente vai ter algum tipo de surpresa desagradável, né? A Bruna está falando que algumas vezes falha e não consegue entender, mas depois melhora. Bom, vamos ver se dá tudo certo agora, então. Bom, então, como todos os testes que se iniciam, usam animais. Então, em princípio, colocavam-se animais dentro dos aerostatos, largavam e verificavam que tipo de alterações aqueles animais ficariam submetidos, né? Assim, no momento em que o aerostato pousasse ao solo. Acabou verificando que eles não possuíam nenhuma alteração, que eles estavam sobrevivendo. No entanto, as altitudes em que eles eram lançadas nem sempre eram suficientes para provocar alterações ao organismo humano, bem como não havia ali uma pessoa que pudesse observar o que estaria acontecendo naquele momento. Só o momento de partida e depois o momento da chegada. Depois de muitos testes com os animais, os homens começaram a voar em aerostatos e começaram a perceber que havia uma diferença. Diferença essa que também foi percebida pelos montanistas. Conforme eles iam subindo, o seu coração batia mais rápido, a sua respiração ficava mais rápida, uma coloração azul aparecia em volta dos lábios e nas extremidades, nas mãos e nos pés. Coloração essa que nós vamos guardar o nome aí, chama de cianose, né? Vem de uma palavra, vem do latim azul, cianos. Além disso, o indivíduo ele tinha, de repente, um certo estado de euforia, como se ele tivesse tomado alguns goles. De repente vinha uma confusão mental, a inconsciência, o coma e até a morte, se esse mecanismo não fosse resolvido. Então, para que o indivíduo pudesse alcançar as grandes altitudes, foi criado então um dispositivo, um mecanismo conhecido como cabine pressurizada. E um fato muito importante, né, uma confusão grande nos alunos dos cursos de comissário de voo, nos cursos de piloto, é que as aeronaves elas pressurizam, mas elas não pressurizam perfeitamente. Bom, primeiro, vamos lembrar uma coisa. Existem aeronaves que voam abaixo de 10 mil pés. Essas aeronaves elas não vão precisar de mecanismos de pressurização. Aquelas que voam acima, essas sim precisarão. No entanto, não existe ainda, ou melhor,
custa muito caro você fazer com que uma aeronave pressurize como se ela estivesse no chão, como se ela estivesse no nível do mar. Então, normalmente, as aeronaves elas são pressurizadas entre 6 e 7 mil pés. Ou seja, se você tiver a 40 mil pés de altitude, dentro da aeronave você estará variando ali entre 6, 6.500, 7 mil pés. Existe uma aeronave chamada de A380. Nessa aeronave não. Nessa aeronave a pressurização ela é perfeita, ela é feita no nível do mar e está aqui ou está dentro de um A380 a 42, 45 mil pés de altitude, não se faz diferença nenhuma. Né? Nós estamos falando de um avião gigante, extremamente preparado, né? Corrigindo as falhas que a maioria das outras aeronaves acabam tendo. Mas o custo dessa aeronave realmente é altíssima. Uma das empresas que opera com essa aeronave é a Emirates, né? Aquela lá das Arábias, né? O pessoal também gosta muito, sonha muito, né, em voar para essa empresa. Mas na grande maioria, né, nas outras, aqui no Brasil, por exemplo, na TAM, na Gol, na Azul, nós vamos ter aeronaves que vão pressurizar em torno de 6, 7 mil. E essa vai ser, então, em todo momento que você estiver voando acima de 6, 7 mil, então você está 20 a 30, 40 mil, não importa, relativamente, ou seja, dentro da aeronave, você está sofrendo efeitos da pressão dessa altitude aí que nós já conversamos aí várias vezes, né? Então, a nossa história começou assim, começou com pessoas voando em balão, depois com a necessidade, com a descoberta de que as pessoas sofriam conforme iam atingir uma maior altitude, até que bem posteriormente criou-se então aeronaves e algumas dessas aeronaves para que elas possam ir mais alto, menor resistência do ar, menor quantidade de combustível, se tornar realmente econômica, né? Então houve a necessidade desses voos serem altos e para que esse mecanismo fosse perfeito, então criou-se a chamada pressurização de cabine e assim também, né, como as máquinas pressurizadas. Então, nossa disciplina ela vai estudar um misto de biologia, anatomia, fisiologia, física e vamos falar bastante de avião e de pessoas que vão tripular. Nós vamos dividir aí o nosso estudo dessa disciplina em dois momentos, né? Um que nós estamos começando agora e outro que nós vamos marcar aí então para o sábado às 18 horas, né? Quem puder me acompanhar ao vivo seria bem interessante, né? Mas quem não puder também pode acompanhar posteriormente aí na nossa gravação. Então, nossa história começa assim. Nós vamos relembrar uma coisa que você estudou lá no segundo grau, chamada de célula. O que é uma célula? Se você olhar para essa figura, você logo vai me dizer, opa, eu conheço essa célula. Essa célula é um neurônio. E você sabe que ela é um neurônio? Porque ela tem uma forma, porque ela tem uma estrutura. E ela fica também definida pela função. Ela transmite impulsos nervosos de um neurônio para o outro, até finalmente chegar em uma glândula ou um músculo, né, transportando essa resposta e recebendo informações de vários outros órgãos do organismo humano. Então, célula, para a gente guardar esse conceito, um conceito que poderá cair na sua prova, é uma unidade funcional e estrutural que compõe todos os organismos vivos. Na verdade, nós só temos uma exceção, né? Os vírus. Os vírus não são células, mas eles só sobrevivem quando as parasitam. E aí nós temos vários exemplos de células no nosso organismo, né? Nós temos as fibras musculares, nós temos os neurônios, nós temos os adipócitos, né? A célula que o pessoal não gosta muito, né? A célula da gordura. E vários outros, né? Diferentes tipos e infinitas células. Quando nós temos uma grande quantidade de células agrupadas, nós vamos ter então a formação de um tecido. Então, um tecido, por exemplo, chamado de tecido nervoso pelo conjunto dessas células chamadas de neurônio. E ao conjunto desses tecidos nervosos, nós vamos ter a formação de um órgão. Um órgão pode ser, por exemplo, o cérebro, né? Formado por essas células. E ao conjunto de órgãos, o cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral, a medula e os nervos, nós vamos ter então a formação de um sistema. E ao conjunto dos sistemas, o sistema excretor, o sistema endócrino metabólico, o sistema nervoso, o sistema tegumentar, nós vamos então juntar todos eles e vamos formar um organismo.
Então, ao conjunto de células no tecido, ao conjunto de tecidos no órgão, ao conjunto de órgãos no sistema e ao conjunto de sistemas no organismo. Vocês podem, a qualquer momento, digitar, me interromper, né? Acrescentar, fiquem bem à vontade. Sobre anatomia. O que é anatomia? A própria palavra, a etimologia dela, diz que ana significa em partes e tomos significa cortar. Então, a palavra anatomia significa cortar em partes. Na verdade, é uma ciência, é uma parte da biologia que se ocupa em estudar o organismo, no caso da anatomia humana, o organismo humano, em suas partes, né? Apreciando, conceituando as suas estruturas. E ela tem uma ciência que é irmã, que anda de mãos dadas com a anatomia, que é a fisiologia. Enquanto a anatomia se preocupa, então, em estudar a estrutura, a forma, a fisiologia se preocupa, então, em estudar a função. Por exemplo, o coração tem uma forma de pera, uma piriforme. Isso quem diz é a anatomia. O coração, ele contrai, isso quem diz é a fisiologia. Então, enquanto uma se compromete a estudar a forma, a outra se compromete, então, a estudar a função. Doenças. Também está lá no programa, né, da ANAC, para uma sugestão lá para fazer as questões da sua prova, as chamadas doenças infectocontagiosas. O contrário de doença, vocês devem saber, né? O contrário de doença é saúde. A Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, que cuida desses parâmetros, ela lançou um conceito em 1973 que diz o seguinte: saúde é um bem-estar físico, mental e social, e não somente, então, a ausência de doenças, né? Claro que esse é um conceito bastante antigo, apresenta determinadas falhas, mas é um conceito que poderá ser uma questão da sua prova, né? Aqui no nosso caso, nosso estudo, ou até futuramente lá na prova da ANAC. As doenças, existem doenças que você pode contrair, são as chamadas doenças infectocontagiosas. Você pode contrair uma doença, por exemplo, através de um contato direto, por exemplo, a sarna. Você toca nas lesões de uma pessoa que tem sarna e imediatamente você tem contágio dessa doença. E chamaremos, então, esse contágio de forma direta. E existe também um outro contato que acontece pela forma indireta. Exemplo, a conjuntivite. Você tem uma conjuntivite viral ou bacteriana e você coloca o dedo, coça o olho. Aí, daqui a pouco, você pega numa caneta, larga a caneta por ali, quando de repente alguém segura a mesma e daqui a pouco esquece ou não sabia, acaba colocando a mão no olho também. E aí, através de um objeto intermediário, através de um contato indireto, passa então a sofrer da doença, né, da inflamação da conjuntiva, a conhecida conjuntivite. Né? Esses são os exemplos bastante clássicos. As doenças também elas podem se propagar através do ar. Quando uma pessoa lança através do espirro ou através da tosse, micro-organismos. E as pessoas que estiverem ali nas proximidades, no raio de proximidade, ela poderá então estar adquirindo, né, estar se contagiando com aquela doença. As doenças também podem ser propagadas através de secreções corporais como a saliva, como o leite materno, como o sêmen, né, o espermatozoide, como também as secreções vaginais. Elas podem então estar provocando essa troca, né, essa passagem de um organismo para o outro através da riqueza desse micro-organismo nas secreções humanas, então, de indivíduo para indivíduo. Para evitar doenças, uma das técnicas mais antigas e mais objetivas consiste em lavar a mão, né? Tanto que eu reservei um pedaço ali do nosso slide para você lembrar de uma coisa que é muito importante. Lavar a mão com água e sabão, você consegue eliminar um número gigante de micro-organismos, consegue diminuir a transmissão de muitas e muitas doenças. Algumas doenças são importantes para a nossa prova. Então, eu resolvi listar aqui nesse slide. Então, aqui, por exemplo,
nós vamos falar um pouquinho sobre a febre amarela. Febre amarela é uma doença que tem como vetor, ou seja, como transmissor, o mosquito também tem o mesmo mosquito que transmite a dengue, na verdade, né? O Aedes aegypti. Ele pica a pessoa, então, larga um micro-organismo que acaba penetrando na corrente sanguínea e vai provocar nessa pessoa o seguinte, a icterícia. Icterícia é um termo que designa o fato do indivíduo estar amarelo, é o amarelão. E além da icterícia, a pessoa vai ficar meio prostrada, meio caída, né? Os olhos avermelhados, muitas dores musculares, como se na verdade ela estivesse sofrendo de uma gripe bastante forte e junto com isso o sinal do amarelão, o sinal da icterícia. É uma doença que faz alguns anos que nós não temos casos no Brasil. É uma doença que tem uma profilaxia, ou seja, tem uma prevenção, que é através da vacinação. Vacina essa que tem uma duração aí por 10 anos. E uma coisa bem importante, uma curiosidade, talvez uma questão, é que a febre amarela é a única vacina que é exigida mundialmente, né? Para onde você, se você trabalhar de comissário, todas as empresas aéreas do mundo vão solicitar com que você tenha, além de outras vacinas, a vacina para febre amarela. Outra doença bem importante para a gente chama de esquistossomose. A esquistossomose é uma doença que tem um molusco como seu hospedeiro intermediário. Veja bem, um molusco. Já houve questão da prova da ANAC que perguntava: a esquistossomose é uma doença que ela tem como vetor ou como hospedeiro intermediário quem? Na verdade, é o caramujo. E o caramujo, ele pertence, né, ao grupamento, então, dos moluscos. Molusco quer dizer de corpo mole. Não é todo caramujo, não é o caramujo africano. Na verdade, é um tipo específico do bioma Falaria, que pode ser, então, o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni vai estar, então, dentro de caramujos, em rios. A pessoa pisa naquela água que está contaminada com esse parasita. Esse parasita acaba entrando ativamente na pele dessa pessoa e o que ele vai provocar principalmente? Ele também vai provocar a icterícia, o amarelão, assim como ele vai provocar a chamada ascite, ou também chamado de barriga d'água. Existia um grande escritor, o Monteiro Lobato, que ele criou um personagem chamado de Jeca Tatu. E o Jeca Tatu realmente era o exemplo da pessoa com esquistossomose, bem amarelinha e com a barriga bem gigante. É necessário lembrar desse nome? A Bruna perguntou: olha, Bruna, eu vou dizer uma coisa que você vai ter que lembrar, que o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, da doença esquistossomose, é o caramujo. Isso aí você não pode esquecer, que o caramujo é um molusco, porque isso já foi uma questão de prova. Às vezes tem esses nomes assim meio complicados, né? Mas do que nós vamos ter que guardar da esquistossomose, basicamente é que o vetor é o caramujo. Poderá ter uma outra prova que pergunte sobre seus sinais ou sintomas, e a gente vai lembrar que é a barriga d'água e a icterícia. Icterícia tem um monte de doenças, as doenças do fígado, por exemplo, que é o fato de você ficar bem amarelinho. Uma outra doença importante chama de doença de Chagas. A doença de Chagas, ela acontece pela picada também de um mosquito chamado de barbeiro. O barbeiro, ele pica a face da pessoa, faz tanta força que defeca, a pessoa acaba coçando e ativamente um parasita entra na sua corrente sanguínea. E ele vai provocar o aumento do seu coração, do seu fígado e do seu baço, né? Esses aumentos, eles não são nem um pouquinho desagradáveis. Ah, é um coração grande, mas é um coração grande e insuficiente. Acaba pelo fato das suas fibras não conseguirem fazer uma contração tão efetiva como aquele coração que é saudável. Outra doença que é questão é a chamada leptospirose. Leptospirose é uma doença famosa, onde o indivíduo também fica ictérico, ou seja, também fica amarelo, tem sinais muito parecidos com o da gripe, uma gripe muito forte, mas aí a gente vai lembrar do seguinte, que ele teve um contato
com excrementos de rato, porque na urina do rato existe então uma bactéria, a leptospira, que vai levar esse indivíduo a sofrer essa doença. E essa doença, se não tratada, poderá aí, com certeza levar esse indivíduo à morte, né? Então, portanto, bastante cuidado. O grande número de transmissões dessa doença ocorre normalmente quando há enchentes. E, finalmente, né, a última doença aí de grande relevância que eu tenho para falar para vocês é a chamada AIDS. Então, nesse X aqui que eu estou fazendo, esse aqui é o desenho do vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O que esse vírus faz? Ele invade, então, a sua corrente sanguínea, né, através de uma transmissão sexual, como também pode ser pelo contágio com sangue, como também pode ser contágio com leite materno. Esse vírus invade, então, o seu organismo e ele vai fazer o quê? Ele vai destruir, ele vai parasitar as chamadas células da defesa, as células do sistema imunológico. Então, algumas questões que nós já vimos por aí perguntavam o seguinte: doença caracterizada por uma baixa do sistema imunológico. Aí você vai lembrar da aula de hoje e vai dizer que é a AIDS. AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Que o indivíduo, normalmente, ele vai sofrer muito com as chamadas doenças oportunistas. São um grupo de doenças que vão se aproveitar, então, do fato de que o indivíduo está imunologicamente agredido, suas defesas estão reduzidas. Então, podem aparecer herpes, sapinho, um tipo de câncer chamado sarcoma de Kaposi, um tipo de pneumonia chamada de pneumonia pneumocística. Normalmente são doenças que não fariam grande mal ao indivíduo, mas pelo fato de seu sistema imunológico estar reduzido, acabam deteriorando bastante, inclusive levando à morte. É claro que hoje existem terapêuticas, né? Existem medicamentos que conseguem fazer com que o indivíduo tenha uma vida praticamente normal, diferente de alguns anos atrás, onde nós assistimos várias pessoas que pegavam AIDS e em um determinado, médio período, acabaram morrendo, né? Hoje tem pessoas que vão viver aí tranquilamente muitos e muitos anos e a tendência é que esses remédios melhorem, né? E que quem sabe logo, né? Esse é o sonho de muita gente, chegue ao momento em que haja a cura para essa doença. Mas, por enquanto, não há. E uma das grandes formas de preveni-la, então, é através da utilização do preservativo, né? Ou da camisinha. Então, essas eram algumas das doenças que fazem parte de um contexto que poderá cair na sua prova. Lembrando também que existem outras doenças, por exemplo, que podem ter contágio respiratório, né? Como, por exemplo, a tuberculose, uma doença que o indivíduo tem uma tosse produtiva mais de 3 semanas. Tosse produtiva é uma tosse com muito catarro e uma febre muito alta. Nesse caso, a pessoa deve procurar um posto de saúde, vai fazer um exame de escarro e, verificando a presença da doença, vai executar, então, o seu tratamento. Existe também uma doença chamada de meningite, que também pode ser transmitida por vias aéreas, né? Após uma tosse, após um espirro. Nessa doença, o indivíduo tem muita dor de cabeça, tem febre e tem a chamada rigidez de nuca. Ele não consegue encostar o queixo no peito, de tanta dor que ele sente, porque as menizes estão dentro da cabeça e dentro das suas vértebras. Então, pela grande irritação inflamatória que existe na vértebra, o indivíduo não consegue encostar, então, o queixo no peito. Esse é o sinal meníngeo. E se você verificar isso em alguém, é importante que você faça com que essa pessoa chegue tão logo ao hospital para que ela realize um tratamento e as outras pessoas que tiveram contato com ela também vão realizar um tratamento profilático ou um tratamento preventivo. A gripe é uma doença que todos nós já tivemos e é uma doença também que ocorre pela via aérea, né? A pessoa tossiu, espirrou naquele ambiente, o ar vai dissipar esse micro-organismo por um raio de 7 metros aproximadamente, então as pessoas que estiverem ali em volta também vão acabar tendo a gripe. A hepatite. Existem muitas formas de hepatite. Tem hepatite tóxica, quando você fez uso de muitos medicamentos. Tem hepatite alcoólica, né, para aqueles indivíduos que são alcoolistas. E tem essas formas de hepatite A, B, C, e entre outras letrinhas aí. A hepatite A ela tem um contágio fecal oral, ou seja, através de alimentos ou água contaminada.
E a hepatite B e C pode ser também de contágio com o sangue ou através de relações sexuais, né? Então, mais uma vez, vale a pena aí o cuidado com o preservativo, o cuidado com a camisinha, né? Para evitar maiores problemas. Então, nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia do organismo humano. Então, vamos começar aí de cima para baixo. Vamos começar pelo encéfalo. Encéfalo é uma palavra que quase ninguém usa. Normalmente as pessoas preferem designar esse órgão, esses órgãos, como o cérebro. Só que o cérebro é uma parte do encéfalo, muito embora seja a maior parte. O encéfalo, então, é formado por 3 órgãos. A maior parte dele, que nós vamos chamar, então, de encéfalo. Depois nós vamos ter aqui um cerebelo. E nós vamos ter aqui o bulbo raquídeo, ou tronco cerebral. Então, o cérebro, o cerebelo e o bulbo formam, então, um complexo chamado de encéfalo. O cérebro, essa é a parte desse sistema que cuida, então, de todas as suas funções de relação. Cada área do cérebro é responsável por determinada função. Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui frontal, nós temos o comportamento. Então, a forma que a pessoa se comporta, se ela é mais contida, se ela é mais engraçadinha, está escrito exatamente aqui nessa região, então, do cérebro do indivíduo. Na região bem posterior aqui, nós vamos ter, então, uma região que está relacionada com a visão, com a associação visual. Nessa parte mais de cima, nós teremos uma área que estará responsável pelo movimento. Então, quer dizer, cada parte dessa estrutura, desse órgão, vai ter ali uma função específica. Já foi questão de prova a seguinte pergunta, né? Qual o órgão do organismo humano que cuida do comando? E aí muitas pessoas acabam respondendo que é o coração. Mas o coração, na verdade, apesar de muita confusão que existe em relação a esse órgão, ele é uma bomba, né? Que se enche de sangue, se contrai, e assim a gente vai vivendo. Mas quem controla realmente o corpo, quem tem as emoções, são áreas bem restritas, então, do nosso cérebro. O cerebelo é uma parte, então, do encéfalo que vai estar relacionada com a função de equilíbrio e coordenação. Então, você se coordena, você caminha, você pega uma caneta, você se move, graças, então, a um controle que o cerebelo possui. E, finalmente, nós vamos ter o chamado, então, bulbo, né? O bulbo raquídeo, junto com a ponte, formando, então, aqui o tronco cerebral, que estará responsável, então, pelas chamadas funções relativas. Ou seja, tudo aquilo que você faz na sua vida, que você não está se preocupando, como, por exemplo, a sua respiração, a manutenção da sua temperatura, a digestão. Então, tudo isso tem um controle que é um controle automatizado, que não precisa da sua vontade. E essas funções, então, são chamadas funções relativas. Então, o cérebro cuida das funções relativas, o tronco cerebral das funções vegetativas, desculpa se eu falei o contrário, e o cerebelo cuida, então, do seu equilíbrio e da sua coordenação. Esses 3 órgãos, então, formam o que nós chamamos de encéfalo. Esses órgãos ficam dentro de uma caixa, chamada de caixa craniana, e para atenuar os abalos dos órgãos contra a parede dos ossos, existe um líquido em volta, chamado de líquor, ou também conhecido como líquido encéfalo-raquidiano. Que, por exemplo, existe uma doença em que a pessoa não consegue drenar o excedente desse líquido, essa doença chama de hidrocefalia. A cabeça da criança acaba crescendo muito, né? E como isso é descoberto lá nos bebês, os bebês ainda têm as moleirinhas, né? As fontanelas, então acaba gerando um deslocamento da caixa craniana. Só para a gente ter uma ilustração. Seios da face. Olha, essa é uma apresentação muito importante. A gente vai entender por quê. Na nossa face existem ossos chamados de ossos pneumáticos, ou seja, ele não é completamente rígido. Então ele tem aquela estrutura forte por fora, mas digamos assim, ele é oco por dentro. E essa região oca é chamada então de sinus.
Sinus é uma palavra que vem do latim e quer dizer cavidade. Então, quer dizer, na nossa face nós temos cavidades. Temos vários seios da face, como você pode perceber aqui no nosso slide. Mas eu vou chamar bastante atenção para você no chamado sinus frontal, ou seio frontal, que fica aqui nesse osso, que é um osso frontal, que vai formar, então, a nossa testa. E um outro osso que fica aqui do lado do nariz e vai um pouquinho mais para baixo, que chama de seio maxilar. Então, o seio frontal e o seio maxilar são os principais e maiores seios da face. O que tem dentro de um seio da face? Ele é completamente preenchido por ar. E por que o professor está chamando tanta atenção para isso? É que nós temos alguns locais no organismo, que eu vou apresentar para vocês, onde o ar ele fica concentrado, ele fica restrito. E uma dessas regiões são os seios da face. Por que eu estou chamando a atenção? Porque, na verdade, quando você voa, você vai ter uma redução da pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior será a pressão atmosférica. Quando a pressão ela diminui, o volume de ar ele acaba aumentando. Isso é uma lei física que foi escrita por dois físicos ingleses, um que chamava Boyle e o outro que chamava de Mariotti. Eles disseram o seguinte: a uma temperatura constante, a pressão e o volume de um gás se comportam de forma inversamente proporcional. Ou seja, se a pressão aumentar, o volume diminui. E se a pressão diminuir, o volume vai aumentar. Essa é a chamada lei de Boyle-Mariotti. Essa é uma lei que vocês devem gravar. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo vai dar uma volta lá em cima de avião, a pressão vai diminuir. E o volume de ar dentro desses seios vai aumentar, podendo provocar em algumas pessoas dor. Em algumas pessoas mais susceptíveis, né? Pode ser que provoque hoje e não provoque nunca mais, pode ser que nunca tenha provocado e de repente amanhã provocou, mas é um problema que, na verdade, tem uma certa facilidade para a gente resolver. Como esse fenômeno está ocorrendo porque há uma diferença de pressão, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orientar a pessoa, ou se acontecer com a gente, nós vamos fazer as seguintes manobras. Nós vamos usar um grupo de manobras chamadas de manobras equalizadoras. Como é que são essas manobras? Vou citar algumas para vocês. Como, por exemplo, bocejar. Como, por exemplo, alongar a musculatura do pescoço. Movimentar a mandíbula. Seja lateralmente, ou seja mastigando. Engolir. Fechar o nariz. Não é para fechar o nariz e dar uma pancada. Isso chama de manobra de vasalva. Esse tipo de manobra ela está contraindicada porque isso poderia provocar a ruptura do tímpano. Então, na verdade, nós só vamos fechar o nariz e engolir. Fechar o nariz e engolir é uma outra forma de reequilibrar a pressão dentro dos seios da face. Se você tiver uma dor de cabeça, que aumenta quando você baixa a cabeça, que surgiu de uma hora para outra durante um voo, você pode estar, então, com uma chamada aerosinusite, uma inflamação dos seios da face que está ocorrendo só porque o volume de ar aumentou ou diminuiu, conforme é o deslocamento da aeronave, e basta a gente fazer o quê? Basta a gente utilizar essas manobras equalizadoras, são manobras que equilibram a pressão, para eu conseguir executar o tratamento, então, de uma aerosinusite, como ela é chamada, ou barosinusite. Notem que há uma diferença. Se você está na Terra e de repente você está sofrendo de uma sinusite, é porque um micro-organismo, uma bactéria, um vírus principalmente, invadiram os seus seios da face e estão te provocando aquele fenômeno doloroso. Agora, se isso acontece de uma hora para outra numa aeronave, está relacionado com o deslocamento de subida ou descida dela. E para fazer com que a pessoa melhore, basta você fazer então essas manobras que eu acabei de citar para vocês. De repente, como isso é mais raro de acontecer, você não tem percebido isso ainda nos seios da face. Mas eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma outra estrutura que essa é batata. O ouvido. Aposto que a Bruna, aposto que o Gabriel, aposto que os colegas que estão aí nos assistindo nesse momento, ou que vão assistir daqui a pouco, né? Eles vão lembrar disso. Não precisou nem viajar de avião. Bastou subir um morrinho um pouquinho mais alto que sentiu uma coisa estranha no ouvido.
A Bruna está falando assim, é infalível fazer essas manobras e não funcionar? Olha, Bruna, todas as vezes que eu testei essas manobras, elas realmente funcionaram. Às vezes funcionou bem quando eu engoli, às vezes funcionou bem quando eu bocejei, né? Às vezes melhor ainda quando eu fechei o nariz e engoli. Então a gente vai tentando, mas normalmente essas manobras aí elas acabam resolvendo o problema. E o que eu queria chegar com vocês é o seguinte, no ouvido isso é muito mais perceptível. O nosso ouvido, ele é formado, na verdade, por 3 ouvidos. Nós temos um ouvido chamado de ouvido externo, que vai da nossa orelhinha até o nosso tímpano, que vai ter como uma função principalmente o quê? Captar a vibração, captar o estímulo sonoro, vai adentrar esse canal aqui até fazer vibrar o tímpano. Depois nós vamos ter a segunda parte do ouvido, que para a nossa aula é a parte mais importante. Essa parte aqui, então, chama de ouvido médio. É no ouvido médio que você vai encontrar 3 pequeníssimos ossos. O martelo, a bigorna e o estribo. E como uma propagação, como uma continuação dessa estrutura, nós vamos ter então aqui a chamada trompa de Eustáquio, ou chamada também de tuba auditiva. Qual seria essa função? O ouvido médio ele é completamente preenchido pelo ar. Então, quando nós estivermos em deslocamento na vertical, nós vamos ver que às vezes a quantidade de ar vai aumentar, às vezes a quantidade de ar vai diminuir, segundo a lei de Boyle-Mariotti. Então, por exemplo, você resolveu subir o morro. Quando você sobe o morro, a pressão atmosférica ela diminui. E o volume de ar dentro do ouvido médio vai aumentar. Aumentando esse volume, o próprio ouvido médio vai expulsar essa quantidade de ar pela trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio está começando no ouvido médio e vai terminar numa região chamada de NF, ou seja, nasofaringe. Naso, você vai lembrar de nariz, e faringe, você vai lembrar então de garganta. Então, lá no nosso ouvido médio, existe um canal de comunicação que vem e vai ficar aqui por dentro, entre o nariz e lá no fundo a sua garganta. Então tem um buraquinho bem pequenininho que você não vai conseguir enxergar. Olho não dá para ver. É muito fino realmente. Esse buraquinho é o finalzinho da trompa de Eustáquio, que vai ter então essa função, a função de equalizar, de manter a pressão igual, colocando ar para fora. E se necessitar também, por exemplo, o avião desceu. Quando o avião desceu, a pressão vai aumentar. E o volume de ar dentro do ouvido vai diminuir. Então, a trompa vai fazer assim, ó, ela vai buscar ar lá da nasofaringe e vai puxar para dentro do ouvido, para tentar manter sempre esses volumes e, de certa forma, também manter as pressões equilibradas. Então, eu sei que vocês já sentiram uma coisa estranha, como o ouvido estivesse cheio, né? Isso chama de sensação de plenitude. E muitas vezes algumas pessoas chegarão a sentir dor por causa dessa quantidade de ar envolvida aí dentro do seu ouvido médio. Então, se por acaso você tiver essa sensação de plenitude ou chegar a sentir dor, o tratamento será o mesmo para a aerocinusite, que é o fato de você engolir, bocejar, alongar o pescoço, movimentar a mandíbula. Você vai realizar todas essas manobras, né, essas tarefas, para que então você possa ter aí o equilíbrio, então, dentro do seu ouvido médio. Quando nós chegamos a ter dor no ouvido, nós chamamos esse fenômeno de aerotite. Aerotite. Ou também posso chamá-lo de barotite. Quando eu falo aerotite, eu lembro do ar, e otite é otos, ouvido, e dor sugere inflamação. Então, toda vez que você quer falar de uma inflamação, você deve juntar então ao órgão o sufixo it. E bar é uma palavra que quer dizer pressão. Então você também pode falar barotite ou aerotite. Quer dizer, você está com dor de ouvido e essa dor de ouvido está sendo relacionada com um voo. E para melhorar, basta a gente fazer então esse grupo de manobras. Vou chamar a atenção de vocês para o cuidado. Não é para você puxar o ar e dar uma pancada no nariz. Isso pode até resolver o teu problema em relação à trompa de Eustáquio, mas não vai resolver o teu problema em relação ao tímpano. Isso pode provocar até a ruptura, então, dessas delgadas membranas, né, que estão ali limitando o seu ouvido externo.
Depois nós vamos falar mais sobre essa situação, né, já que essa é uma situação muito importante e que pode prejudicar realmente o piloto, pode prejudicar realmente o comissário de voo, o fato de você danificar essa estrutura. Como é que eu posso danificar essa estrutura? Viajando com infecções de vias aéreas. Uma infecção de via aérea, a gripe. Então, se você viajar gripado, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que o catarro vai entrar nessa trompa. E se ele entrar nessa trompa, essa obstrução vai acabar evitando com que você equilibre as pressões. Porque como está entupido, como é que o ar vai entrar, como é que o ar vai sair? E aí a dor vai ser realmente muito forte e o desgaste dessas estruturas vão ocorrendo cada vez mais aí com o tempo. Então nós temos uma recomendação muito importante. Comissário de voo e piloto não podem viajar resfriados ou gripados. Ah, mas o que eu vou fazer então? Você apresenta lá para o médico da empresa, né? Ele vai te avaliar, ele vai ver que você tem secreções de vias aéreas e ele vai dizer, não, realmente, você não pode viajar, você não pode voar, e isso é uma coisa muito importante. Se alguém perguntasse para mim, mas o passageiro pode viajar gripado? O passageiro pode, não tem problema, porque ele vai entrar no avião aqui, daqui a pouco ele vai sair. Agora, você, o comissário, você, o piloto, vão ter que ficar, às vezes, um dia todo subindo e descendo uma aeronave. Aí sim, para o seu ouvido, isso pode ter um significado muito triste. Digestão. Vamos falar também um pouquinho sobre o processo da digestão. A digestão começa na boca, né? Pela ação de trituração provocada pelos próprios dentes e pela ação química, então, da saliva. Esse alimento é mastigado aí 22 vezes, né? Reza uma lenda. Aí você engole. Ele é deslocado para baixo através de um tubo conhecido como esôfago, que provoca os movimentos chamados aí de movimentos peristálticos. Cai então no estômago. No estômago, esse alimento ele vai ser liquidificado, vai cair um ácido em cima dele, o ácido clorídrico, que vai fazer uma grande quebra, uma grande digestão desse alimento. Opa, o Gabriel perguntou aqui. O que, por exemplo, poderia impedir a gente de ter o CMA válido? Gabriel, a gente tem até um vídeo, né, gravado especificamente ali sobre isso. Mas, por exemplo, se você tivesse a ruptura da tenda timpânica, isso o pessoal lá não vai te dar o CMA. Isso seria um fator. Mas existem fatores como, por exemplo, se você tiver um buraco no dente, você também não pode obter o CMA. Se você tiver anemia, né? Então, eu aconselho o seguinte, Gabriel e a todo mundo que tenha dúvida, né? Vai lá, dá uma olhadinha lá na nossa aula, na nossa conversa sobre o certificado médico aeronáutico, né? E qualquer dúvida a gente vai continuar conversando aqui nas nossas aulas. E eu aconselho vocês, ó, o quanto antes você puder tirar o CMA, melhor, né? Porque daí a gente vai ter que, futuramente, vocês vão ser muito bem-vindos aqui com a gente, vão fazer sobrevivência, junto com os nossos alunos também do curso presencial. É um momento bem interessante, um momento bem legal aí do nosso curso, mas só pode fazer a sobrevivência quem tem CMA. Só pode entrar numa empresa aérea quem tem um CMA válido, né? E que vai tendo que renovar a cada 5 anos, pessoas estando ali na profissão, ou resolver ficar um tempo parado, mas quer tentar de novo, aí novamente vai ter que ir lá e fazer o certificado. Então, depois aqui do estômago, o alimento ele vai para o intestino, chamado de intestino delgado. Opa, a Bruna está me perguntando o que é um CMA. CMA é Certificado Médico Aeronáutico, né? Se você buscar aí nos nossos arquivos, você vai ver que eu dei uma aula, na verdade, só sobre isso. O CMA, então, ele é imprescindível para você continuar. Ah, lembrou? Ah, beleza, né? Ele é imprescindível, então, para você continuar o nosso curso, né? Então, procure realmente busque um hospital de base aí perto da sua casa, como é que marca, quais são os exames que tem que levar, né? Eu dei um modelo para vocês, que é o modelo do Hospital de Canoas, que é o mais próximo aqui da minha região, e que eu acredito que é um dos hospitais mais fáceis para você obter aí esse tipo de certificado, devido às exigências, né, que são solicitadas por cada hospital. Depois desse alimento, então, sair do estômago, ele vai para o intestino delgado, também sofre um processo de quebra, mas também começa ali um processo de absorção. Então, as proteínas, né, os lipídios, os carboidratos já começam, então, a ser absorvidos pelo intestino delgado.
Depois de passar por todo o intestino delgado, esse alimento vai entrar no chamado intestino grosso. No intestino grosso é onde são formadas as fezes, retirados os líquidos, e ainda existe, então, um processo de absorção de determinadas substâncias ainda, mesmo nesse intestino. Mas esse intestino é aquele que vai funcionar de forma que você possa jogar para fora, então, reeliminar aquilo que sobrou do alimento, né? Aquilo que não seria interessante, aquilo que nós chamamos, então, de fezes. E aí nós completamos um processo, só vou falar um pouquinho sobre alguns anexos que ele tem, mas de uma coisa que dura aí aproximadamente 24 horas. Então, o que você comeu agora, a grande maioria dos alimentos, né? Outros são mais rápidos, estará disponível aí após 24 horas da sua ingestão. Nós temos anexo a esse processo o chamado fígado. O fígado é aquele órgão que vai pegar substâncias que são tóxicas e vai cuidar da metabolização desse tipo de substância, né? Das biotransformações. E o pâncreas, que produz um hormônio chamado de insulina, né? As pessoas que não têm insulina sofrem aí de uma doença chamada de diabetes. Então, o pâncreas ele produz a insulina. O que a insulina faz? Ela pega a glicose que está na corrente sanguínea, transporta, abre a porta, toma todo o cuidado, mas vai deixar essa glicose lá no interior das células, porque essa é a fonte de energia da célula, né? Então, para isso, esse processo tem que funcionar e tem que funcionar muito bem. Eu já vi muitas pessoas que perguntavam qual é a função da insulina. A função da insulina é transportar, levar a glicose que está no sangue para dentro da célula. Quem que produz a insulina? É um órgão conhecido, então, como pâncreas, que ele tem algumas funções e uma dessas funções realmente é o transporte da substância glicose. Não faz parte do processo digestório, mas está aqui também na cavidade abdominal o baço. O baço é como se fosse uma esponja encharcada de sangue. Ele também tem várias funções, mas a função mais importante para a gente, para o comissário, é a seguinte. Um dia você saiu correndo, corria, quando de repente não conseguiu mais porque uma terrível dor acabou atingindo o seu abdômen, principalmente do lado esquerdo. O que está acontecendo? Como você está precisando de mais oxigênio, muitas vezes sua respiração também estava irregular, o baço ele se espreme. O baço é como se fosse uma esponja, só que uma esponja encharcada, molhada de sangue. Ele se espreme, então, na tentativa de jogar mais sangue para dentro da corrente sanguínea. E aí você ganha essa reserva, você vai ter mais hemácias, mais células que vão transportar o oxigênio. E aí você para com aquela atividade e essa dor vai acabar se reduzindo. Mas realmente ele é um órgão muito importante e que você tem que guardar aí como a função principal dele para a nossa disciplina que chama de reserva sanguínea. Então, basicamente, esse é o processo chamado, então, de processo da digestão ou processo digestório. Adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre a excreção. O que é excreção? Todo o sangue do nosso corpo, ele é filtrado. E essa filtragem, então, recebe o nome de excreção. Essa filtragem vai eliminar os chamados excrementos do sangue, que você deve conhecer, então, como urina. Então, todo o sangue é filtrado no rim. O rim é um órgão par, né? Nós normalmente vamos encontrar pessoas com 2 rins. Algumas pessoas perderam aí por algum motivo, algumas pessoas doaram para outras, né? E essa urina, então, ela passa a descer por um cônduto chamado de ureter. Olha lá que importante o nome do cônduto. Ureter. Ureter é para onde a urina que está sendo formada, né? O excremento que sobrou da filtragem do sangue, vai descer através de gotículas até cair na bexiga. E a bexiga é um órgão, então, armazenador de urina. Ela vai receber uma certa quantidade, aí, depende do tamanho do indivíduo. As regiões laterais dela acabam sendo expandidas quando eu tenho uma determinada quantidade de urina, avisando ao seu sistema nervoso, avisando principalmente ao seu cérebro, que está na hora de você fazer xixi, né? Então, você imagina o seguinte, e se eu não tivesse bexiga, como é que ia ser? Ia ser terrível, né? Porque a gente ia viver pingando. Caiu um pouquinho de urina ali que foi filtrada e aí desceria direto, né? Mas, graças a Deus, ou para nossa sorte, né? A gente então tem essa
essa estrutura aí que vai se acomodar de forma a armazenar uma certa quantidade para que você não tenha que ir muitas vezes no banheiro, digamos assim, ou viver pingando, né? O que seria aí muito pior. Da bexiga para o meio externo, essa urina é levada então por um outro órgão, por uma outra estrutura, então conhecida como uretra. Agora falando um detalhe bem importante para vocês. Dentro da maioria das aeronaves, a umidade do ar é em torno de 10%. E fora? Fora varia em torno de 30% a 40%. Por que assim? Porque o fato da umidade ser regular provocaria muitos danos nas estruturas metálicas da aeronave, uma oxidação mais fácil. Então, como uma forma de manter por mais tempo aquelas peças, reduz-se a umidade do ar, aí a gente acaba sofrendo um pouquinho, né? Mas, na verdade, o que você deve fazer, então, durante um voo? Você deve tomar mais água do que de rotina. Se você tem problema ali de ressecamento das mucosas, esses tecidos vermelhos e lubrificados que tem no olho, no nariz, dentro da boca, você deve, então, pingar algumas gotinhas de soro nas suas narinas. Se você principalmente usa lente de contato, a lente de contato ela fica aderida no seu olho através da lágrima. Então, você pingaria algumas gotinhas de um colírio lá no seu olho para evitar, então, um problema ali desse ressecamento, né? O fato de estar mais ressecado também, isso pode promover sangramentos nasais. Se você tiver sangramento nasal, você mantém a sua cabeça em posição neutra, comprime a asa do nariz que está sangrando, espera aí em torno de um minuto e meio, que normalmente vai haver a coagulação. Se você tiver um sorinho para pingar aí, para prevenir, depois também que tratou essa hemorragia, vai ajudar então a evitar, né, que ocorra novamente, né, o que ocorra ali pela primeira vez. Então, são algumas dicas que a gente dá que são muito importantes, né, não só porque vai cair na sua prova, mas porque você vai ser um comissário de voo e você vai ter que tomar alguns cuidados, então, ali com o seu organismo. Passando a respiração. A respiração é um ato que nós temos que ele é chamado de ato semi-voluntário. Ou seja, em parte ele depende da minha vontade. Se eu quiser, eu respiro. Se eu quiser, eu não respiro. Mas eu não vou ficar sem respirar para sempre, né? Porque ele também tem um controle químico. Esse controle químico funciona o seguinte: conforme vai aumentando a concentração do CO2 circulante no meu organismo, circulante lá no encéfalo, vai chegar um momento em que essa quantidade aumentada vai me obrigar a respirar. E aí esse ar deve entrar por onde? Ele deve entrar pelo nariz, porque ele será aquecido, filtrado e umidificado. Após passar pelo nariz, ele vai dar uma passagem pela faringe, pela garganta. Depois da faringe, ele vai para a laringe. A laringe é onde nós vamos encontrar aquela caixa fonatória, né? Onde nós temos aquelas pregas que vibram, as chamadas pregas vocais, que antigamente já foram chamadas de cordas vocais. Esse ar vai adentrar a minha traqueia, vai ser distribuído em dois brônquios grandes, né, que vão se segmentar cada vez mais, até eles se transformarem em pequeníssimos sacos chamados de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares vão reter uma quantidade de oxigênio. Esse oxigênio deve sair, então, desse saco alveolar e ir para a corrente sanguínea. Quando ele chegar na corrente sanguínea, ele vai ser recepcionado, então, pela célula do sangue que é responsável pelo transporte do O2. Essa célula chama de hemácia. Importante que a hemácia tem uma proteína chamada de hemoglobina, que vai se ligar então ao oxigênio para que eles possam realizar o transporte. Então, olha só a situação. O oxigênio vai até um alvéolo, do alvéolo ele vai cair na corrente sanguínea. Uma célula chamada de hemácia com uma proteína chamada de hemoglobina vão se ligar ao oxigênio e vão transportá-lo para todas as células desse organismo. E um detalhe, se uma célula desse corpo não receber o oxigênio, essa célula vai morrer. Então, tamanha é a importância, né, da nossa sobrevivência, isso todo mundo conhece, está relacionada com o gás oxigênio. Agora, tem um detalhe importante para falar para vocês que tem tudo a ver com a aviação. Para que o oxigênio saia de um alvéolo e entre na corrente sanguínea, ele precisa ser empurrado por uma pressão de oxigênio. E essa pressão de oxigênio ela deverá ser maior que 100 milímetros de mercúrio. Para a gente ter uma ideia, depois eu vou provar isso para vocês, a pressão de oxigênio no nível do mar é em torno de 160. Mas conforme você vai subindo, essa pressão ela vai diminuindo.
e vai chegar um momento em que ela será menor do que 100. E no momento em que ela será menor do que 100, a distribuição desse oxigênio vai sendo reduzido. E aí a gente vai ter um outro termo muito importante que eu vou falar aqui para vocês, que é o termo que designa a pobreza, a carência do oxigênio na circulação sanguínea. Esse termo, então, é conhecido como hipóxia. Hipo de pouco e óxi de oxigênio. Né? Então, a hipóxia, que pode ocorrer nas grandes altitudes, ocorre, na verdade, por quê? Porque não existe pressão suficiente para empurrar o oxigênio que está dentro de um alvéolo pulmonar para a corrente sanguínea. Como é que isso funciona nas grandes alturas? Nas grandes alturas isso funciona porque o avião é pressurizado, então ele vai manter essa pressão adequada. Mas poderá haver um momento, embora seja raro, de que haja uma despressurização. E quando houver uma despressurização, você já deve ter ouvido essa frase, né? Máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Cada máscara daquela de oxigênio, ela tem que ter uma pressurização também. Uma pressurização acima de 100 milímetros de mercúrio, que é para manter, então, o sangue daquele indivíduo ali oxigenado. Como a máscara daquelas de pressurização, ela tem um tempo, né, de duração, que é em torno de 12 a até 15 minutos, é importante também que o piloto tenha a condição imediata de inclinar, de picar, de baixar rapidamente essa aeronave para uma altitude em que você não precise mais do uso da pressurização ou do uso daquela máscara. E essa altitude, anotem aí que é muito importante, ela deve ser inferior a 10 mil pés. Eu falei lá no começo da nossa aula que no caso de aviões que não são pressurizados, eles não devem ascender, então, acima dos 10 mil pés. Coração. Então, o coração ele é um órgão muscular formado por 4 cavidades, 2 cavidades superiores chamadas, então, de átrios e 2 cavidades inferiores chamadas de ventrículos. Esses átrios eles se enchem de sangue através de 2 válvulas, uma em cada átrio, ele vai passar então para o ventrículo. O ventrículo é a maior parte do coração, é a parte muscular. Esse ventrículo se contrai e expulsa então o sangue, né? Através de artérias. Quando o vaso sanguíneo sai do coração, ele é conhecido então como artéria. E aos vasos sanguíneos que trazem o sangue de volta ao coração, nós vamos chamar de veias. Normalmente uma artéria, ela vai transportar o sangue rico em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar, que ela precisa levar o sangue até o pulmão, e lá no pulmão vai haver uma troca gasosa. Essa troca gasosa é conhecida então como hematose. Esse sangue agora que está oxigenado sai do pulmão e volta até o coração. E aí nós iniciamos um novo ciclo. E quando ele sai do pulmão e volta até o coração, ele vai entrar então por uma veia chamada de veia cava. Essa veia cava, então você vai ver o seguinte, uma veia que vai transportar sangue rico em oxigênio. Então, na verdade, a gente tem artérias que transportam oxigênio, exceção artéria pulmonar. Veias transportam CO2, exceção a veia pulmonar. Então, às vezes, a nossa professora lá de ciências, de biologia, só dizia assim, artéria oxigênio, veia CO2. Mas não falava das exceções, né? Se você chamou o vaso de pulmonar, você tem que trocar. A artéria pulmonar transporta CO2 e a veia pulmonar vai transportar, então, o oxigênio. Eu falei para vocês que o sangue ele é formado, então, de células, né? E falei de uma das células, são as chamadas hemácias ou glóbulos vermelhos, que tem como função fundamental, juntamente com uma proteína chamada de hemoglobina, transportar o oxigênio. Mas nós também temos células chamadas de leucócitos, ou glóbulos brancos. E essas células ali têm como função fundamental, então, a proteção do organismo. Então, se você tiver ali uma infecção, a invasão por um micro-organismo, os leucócitos vão aumentar em número e vão atacar, vão tentar debelar aquele processo ali infeccioso. Muitas vezes, claro, eles vão contar aí com a ajuda de algum antibiótico aí que você tenha que tomar. Mas a função fundamental dele, então, é a defesa. E nós temos fragmentos celulares chamados de plaquetas. E essas plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação. Então, quando você tiver um vazamento lá na sua artéria ou na sua veia, as plaquetas elas acabam se agrupando e vão fechar aquele buraco lá por onde o sangue está
escapando. Então, a função primordial da plaqueta é a coagulação sanguínea. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas são produzidas pela medula óssea. Onde está a medula óssea? A medula óssea está dentro dos chamados ossos chatos, principalmente o osso da bacia, o osso da pelve, né? Ele é o grande produtor, então, das células do sangue. Não confunda com o fêmur. O fêmur também tem medula, mas é a medula chamada medula clava. E na medula clava nós vamos ter, então, gordura, enquanto que nos ossos chatos, principalmente na bacia, nós vamos, então, ter a produção das chamadas células do sangue. Lembrando para vocês, hemácia transporta oxigênio, leucócito defende o corpo e a plaqueta promove, então, a chamada coagulação sanguínea. Bom, gente, é muita informação realmente, né, que eu passei para vocês aqui nesse período. Então, eu vou encerrando a nossa aula por aqui hoje e os convido, então, para sábado, às 18 horas, nós fazemos, então, aí a segunda parte da nossa aula. Enquanto isso, você vai estudando aí o seu material, vai estudando a sua apostila e aproveita, então, aí para a gente conversar, para a gente tirar as dúvidas, né? Que todos possam, então, né, estar participando aí na aula no sábado, mas se não, acompanhe aí as gravações. E interessante também, eu peço para vocês que vocês revisem em aula de CMA. Não é bem uma aula, né? Na verdade, são algumas dicas, né, para que você possa, então, tirar esse documento aí que é muito importante para a gente. Tá? Então, eu continuo por aqui, estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta aqui pelo momento. Então, obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela participação.